Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Aline, eu sou de Passos e eu vou estar ajudando vocês nesse cursinho voluntário com a matéria de Química. Eu sou formada como bacharel em Química, eu fiz formação de professores e atuo no colégio com o primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio. É, o primeiro conteúdo da lista de conteúdos que eu deixei no Drive para vocês está relacionado à matéria, sobre o que é matéria. Para a gente poder falar de matéria, a gente tem que falar de universo. O que é composto o universo? O universo é composto de matéria, que é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, e energia, que é tudo que é capaz de mudar a matéria, seja de posição, agregação ou natureza física. O que seria a posição? Seria uma força que a gente vai agir em cima da matéria parada, e agregação seria relacionado também com os estados físicos, agregação e natureza física, que seria quando eu tenho um material sólido, ele está mais agregado, quando eu tenho um material no estado gasoso, ele está mais difuso, está mais solto. E a natureza física, que seriam os estados sólido, líquido e gasoso. E o que seria a química? A química vai estudar as transformações que a matéria sofre em relação à energia. Então, a química vai estudar como que a matéria e a energia juntas podem transformar átomos, moléculas ou qualquer substância que exista na natureza. Voltando a falar um pouco de matéria, como eu disse, que é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, então qualquer coisa que tenha existência física e seja real é matéria. E a matéria, a gente pode dividi-la como corpo, objeto e substância. Um corpo vão ser materiais limitados por quantidade. Um exemplo, eu tenho 100 gramas de madeira, tem um pedaço de madeira que vale 100 gramas. E eu tenho uma barra de ouro de 5 gramas. Então, eu tenho uma matéria, um pedaço desse corpo, entendeu? E que subdivide em objeto e substância, que o objeto são corpos que possuem utilidade ao homem. Um exemplo é a cadeira, um anel, uma mesa, que tem objeto funcional para o ser humano. E substâncias que são formadas por um material de um corpo. Então, a substância seria uma bola de ferro. Tem uma funcionalidade para a gente? Não tem, mas ela é uma substância. Vamos aos próprios. Quais são as propriedades da matéria? A primeira propriedade que a gente vai ver são propriedades gerais. O que são propriedades gerais? São propriedades em comum com com qualquer matéria. Qualquer matéria vai possuir essas propriedades, que são a inércia, que seria todo material, toda matéria em repouso, ela vai continuar em repouso a menos que uma força haja sobre ela. O que seria uma mesa? Ela está parada. Ela vai continuar parada a menos que eu empurre essa mesa e tenha uma força sobre essa mesa. Eu venho com uma força sobre essa mesa. A massa, que seria quanto maior a quantidade de um corpo, maior a sua massa. Vamos dar um exemplo. O ferro. Se eu tenho uma bola de 10 e uma bola de 20 gramas, a bola de 20 vai ocupar mais espaço do que uma bola de 10. Então, quanto maior a sua massa, maior vai ser o espaço que ela vai ocupar. Extensão, que é relacionada a isso, é o espaço ocupado por um corpo, seu volume. Cada uma vai possuir volumes diferentes. Se eu tenho massas diferentes, eu vou ter volumes diferentes. Impenetrabilidade. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, eu não posso pegar essas duas bolas e tentar uni-las, a menos que eu haja com energia. Eu use a temperatura a meu favor. Eu derreto essa bola e transformo em uma outra bola. Só que aí eu já vou estar mudando um pouco. Aqui a gente está falando na propriedade geral. Se eu pegar duas bolas de ferro e uni-las, elas não vão se unir. Por quê? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Compressibilidade e elasticidade. Na compressibilidade,
Toda vez que eu ajo com uma força ou uma pressão, essa matéria vai diminuir o seu volume. Toda vez, vamos dar um exemplo mais simples, uma borracha. Toda vez que eu aperto uma borracha com a mão, eu ajo com uma força, uma pressão. Então, eu vou diminuir, eu consigo diminuir ela. Quando eu solto, aos poucos ela vai voltando ao seu normal. Então, é a elasticidade. A elasticidade é que a matéria tende a voltar ao seu estado inicial quando cessa a compressão. Divisibilidade. A matéria pode ser dividida, então eu posso dividir a matéria. Descontinuidade. Sempre existe espaço entre as menores partículas. Então, por mais agregado que a matéria esteja, sempre vai existir um espaço entre elas. E indestrutibilidade é que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, que é uma das leis de Lavoisier que a gente vai ver um pouco mais para frente. Mas nada é indestrutível, tudo vai ter a sua função independente do seu estado. Então, o exemplo, o papel. Se eu queimar o papel, o que eu posso fazer com essa cinza? Como que eu posso trabalhar com essa cinza? Porque o que vai me restar são as cinzas. E ela sempre, tudo sempre tem uma utilidade aqui no mundo. A próxima propriedade são propriedades específicas, são propriedades que dão características àquele material. Na propriedade geral, são propriedades que todos os materiais podem ter. Agora, nas propriedades específicas, são características específicas de determinados materiais. Um exemplo, ferro, algodão, um papel, vão ter propriedades específicas. E quais são elas? São organolépticas, químicas e físicas. Organolépticas estão relacionadas aos sentidos. Então, tato, olfato, paladar e visão são propriedades organolépticas que dão características aos materiais. Propriedades químicas são transformações que essa matéria pode ter. Quando eu coloco energia nessa matéria, o que pode acontecer? Quais as propriedades elas vão ter? Então, se eu queimar um papel e se eu tentar queimar um ferro, isso vai diferenciar os dois. O papel eu consigo queimar facilmente, um ferro eu vou ter que elevar muito a temperatura, que a gente vai entrar agora em propriedades físicas, que são valores encontrados para o comportamento de cada tipo de matéria. Então, cada tipo de matéria vai agir de acordo com o seu comportamento, que seria o seu ponto de fusão, solidificação, ebulição, condensação, seu coeficiente de solubilidade, até qual é a máxima quantidade de gramas de sal eu posso colocar em um copo de 100 ml de água. Então, isso vai dizer sobre o coeficiente de solubilidade. Quanto de um sal eu posso dissolver em água? Dureza, calor específico, condutibilidade, magnetismo, tenacidade, maleabilidade e ductibilidade. Então, todas essas propriedades físicas específicas eu posso mensurar em valores, eu posso calcular esses valores. Mas dentre elas, a que a gente vai focar agora é a densidade. O que seria a densidade? Densidade é a relação entre a massa e o volume de uma matéria, que vai ser expressa pela fórmula densidade é igual a massa dividido pelo volume. Então, a densidade sempre vai estar relacionada em massa e volume. Vou colocar a caneta aqui. A massa, ela vai poder ser expressa em gramas, em miligramas ou em qualquer unidade de massa. E o volume pode ser expresso em metros cúbicos, centímetros cúbicos, litros, mililitros e qualquer unidade de volume. E sabendo disso, eu vou entrar nessa terceira propriedade, que são propriedades funcionais. Elas vão estar diretamente ligadas às propriedades específicas também, porém eu resolvi colocá-las separadas só para dar uma contextualizada com as propriedades específicas. Essas propriedades funcionais, elas podem ser indicadas pela função que desempenham, que vai estar muito relacionada às propriedades organolépticas, que o exemplo que eu dei aqui é um sabor. Cada substância vai ter um sabor, o que coloca essas propriedades funcionais como sendo específicas.
Por quê? Se cada um tem um sabor, é específico. Então, a gente vai tratar dessas 3 propriedades da matéria, porém, com mais afinco nas propriedades gerais e propriedades específicas. E a densidade, como eu disse, vai ser a relação entre massa e volume, que a gente vai chegar a calcular nas questões mais para frente. Vamos falar agora de componentes de matéria. Do que é composta a matéria? A matéria é composta de átomos, que são partículas minúsculas, e moléculas, que são um conjunto de átomos. Quando a gente citar mol, eu vou explicar ele mais para frente, mas eu quero contextualizar ele aqui, porque a gente está falando de átomos e moléculas. O mol vai estar muito relacionado à questão que a gente for resolver na pergunta. Se na questão tem 1 mol de átomo, então significa que eu vou ter esse valor específico, que é 6,022 vezes 10 a 23, de uma substância. Se está falando 1 mol de átomos de cloro, então 1 mol vai equivaler a 6,022 vezes 10 a 23 de átomos de cloro. Se eu tiver 1 mol de moléculas, eu vou ter a mesma quantidade, 6,022 vezes 10 a 23, porém vão ser moléculas inteiras. Quando eu falo átomos, eu tenho uma partícula minúscula única de cloro. Se eu falo moléculas, eu estou falando de um HCl, um ácido clorídrico, ou um Cl2, que é uma molécula inteira de cloro. Então, sempre quando a gente falar em mol, eles vão ter que estar falando que é mol de quê? Mol de átomo, de Cl, ou mol de moléculas, de Cl2. Entenderam? Mas isso aqui a gente vai deixar mais para frente, eu só quis contextualizar, porque átomos e moléculas são componentes da matéria e, consequentemente, um conjunto de átomos ou moléculas vão dar origem ao mol. Como que a gente pode classificar eles? Em moléculas, que eu já disse que é um conjunto de átomos. Quando eu falo de moléculas, vou perguntar quantas moléculas de oxigênio, de água a gente tem. Então, molécula vai ser um conjunto de átomos. Tem o átomo de hidrogênio, átomos de oxigênio, molécula de água. Então, aqui eu tenho uma molécula de água. E, em seguida, eu vou ter a classificação de substância. Essa substância pura pode ser simples, que seria aqui as moléculas de oxigênio, os 2 átomos de nitrogênio e os 2 átomos de fósforo. Então, eu tenho uma molécula simples de oxigênio, uma molécula simples de nitrogênio e uma molécula simples de fósforo. Por que ela é simples, né? Por que eu vou colocar ela como uma substância pura simples? Porque eu só tenho ela, porque eu não tenho um outro elemento, como que seria a composta. A composta eu já vou ter mais de um elemento. Então, aqui é o CH4, que é o metano, aqui eu tenho a água, e aqui eu tenho o HCl, que é o ácido clorídrico. O que tem em comum entre as duas? Ambas vão possuir a composição constante. Então, se eu tiver um copo cheio de ácido clorídrico no estado líquido, então eu vou ter só HCl. Então, eu vou ter uma substância pura composta. Ele vai estar puro por quê? Só tem HCl. E vai ser composto por quê? A molécula de HCl se forma com 2 átomos diferentes, assim como a molécula da água e assim como a molécula do metano. Já quando eu falar de substância simples, se eu tiver um copo apenas com oxigênio, por que vai ser uma substância pura simples? Porque só tem oxigênio, ou porque só tem nitrogênio, ou porque só tem fósforo, ou porque só tem uma molécula, que são 2 átomos, ou 3 ou mais, da mesma substância.
Então, isso é uma substância simples, substância pura simples, ou uma substância pura composta. E a terceira classificação que a gente pode ter são os alótropos, que é chamada de alotropia. Então, como que a gente pode... Isso aqui tá errado. Como que a gente pode classificá-la como alótropos? É quando eu tenho um único elemento, ou seja, um único átomo, ele pode formar duas ou mais substâncias simples diferentes. Substâncias simples diferentes. Se eu tenho um único elemento, o átomo de oxigênio, se ele se junta a outro átomo de oxigênio, eu tenho o gás oxigênio. Se esse átomo de oxigênio se une a mais 3 outros átomos de oxigênio, eu tenho o ozônio, que é pela fórmula O3 e O2. E também as variações do carbono, que seria o carbono diamante ou o carbono grafite. No carbono diamante, eu vou ter uma estrutura desorganizada, tanto que vocês podem ver pelo formato do diamante, é mais desorganizado. Se eu tiver o carbono grafite, eu vou ter uma estrutura mais organizada. Pelo desenho aqui já dá para vocês verem que o grafite é um pouco mais organizado e mais bem formado do que o diamante. A diferença dos dois é que a pressão para se formar o diamante é muito maior do que a do carbono grafite. Então, aqui temos dois alótropos, que é o diamante e o grafite, e aqui a gente tem o oxigênio e o ozônio como dois alótropos também. Agora vamos falar de misturas. Mistura é quando é formada por duas ou mais substâncias puras, podendo serem elas simples, compostas ou alótropos. A primeira mistura que a gente tem aqui é a mistura homogênea, que ela vai apresentar uma única fase. Mas vamos lembrar, não significa que por ter uma única fase, ela vai ter apenas uma única substância. Então, o exemplo que a gente pode dar aqui é a água mais o sal, que é NaCl. Se eu tiver um copo com água, eu tenho uma única fase, o que caracteriza ele como homogêneo. Então, é uma substância homogênea porque tem apenas uma única fase. Porém, eu tenho dois componentes, que seria a água e o sal. Juntos, eles conseguem ter uma única fase. Porém, não tenho apenas uma substância simples, eu tenho uma substância composta, que seria a água e o sal. As substâncias heterogêneas, elas vão apresentar duas ou mais fases. O exemplo aqui é o óleo e a água. O óleo e a água vão possuir duas fases. Eu não vou conseguir misturá-los. Então, vão ser substâncias heterogêneas. E a combinação, que seria a junção de duas ou mais substâncias, que quando unidas, elas vão perder as suas características, formando uma nova substância. O exemplo que eu dei foi quando eu tenho o pó de ferro e do enxofre. Se eu agir com calor, unindo os dois, eu tenho sulfeto de ferro, que seria a partir de duas substâncias eu ter uma terceira, né? Uma outra substância. Como que a gente vai classificar na questão? Na questão geralmente vão pedir se a mistura pode ser, se pode ter uma mistura, quantas fases essa mistura tem e quantos componentes essa mistura vai ter. Então, como que a gente pode agir? Nas misturas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Quantas fases seria cada parte do sistema que a gente enxerga? E depois, quantos componentes cada substância vai ter nessa mistura? O exemplo que eu dei aqui foi a água e o sal. Então,
Se eu for classificá-la como homogênea ou heterogênea, ela tem uma fase, porque cada sistema que apresenta um visual homogêneo. Então, ela tem uma fase, eu posso classificá-la como homogênea. E quantos componentes? Aqui eu tenho 2 componentes. Depois, eu tenho aqui um segundo copo, que seria o óleo com água e sal. Quantas fases eu tenho? Quantas fases o sistema me mostra? 2 fases, porque eu tenho aqui a água e o sal e aqui o óleo. É uma mistura homogênea ou heterogênea? Heterogênea. E quantos componentes eu vou ter? Eu vou ter 3 componentes. Vou ter 3 componentes por quê? Porque aqui eu tenho a água, depois o sal, eles formam uma mistura homogênea e aqui em cima eu vou ter o óleo. Então eu tenho 3 componentes. Então é isso, gente. Eu queria que vocês aprendessem os conceitos de átomos, moléculas, o que são essas misturas, quais são as propriedades específicas e gerais. No próximo vídeo eu vou estar passando uns exercícios, vou estar fazendo uns exercícios junto com vocês e vou estar mandando a lista de exercícios para vocês fazerem. Qualquer dúvida pode me chamar. Se vocês não entenderam, pode me chamar tanto aqui, pode deixar comentário aqui no YouTube ou no grupo do WhatsApp ou no Telegram, que eu vou estar respondendo essas dúvidas para vocês poderem estar estudando de uma forma mais fácil, mais eficaz. Tudo que eu puder estar descomplicando para vocês, eu vou estar tentando trazer para poder ficar mais tranquilo esse conteúdo de química que já é muito maçante. Então, até a próxima. Eu espero que vocês tenham entendido. Beijos e até mais.